tem time bem treinado. Não, mas o Brasil é o Palmeiras. Mas aí, o torcedor questiona, tem muito, o time nessa situação está folgando. É muita folga, e pouco futebol. Quase todos os clubes deram folga na data FIFA. Isso é planejamento do técnico. E aí, que bom que a torcida do Palmeiras, a maioria, é sensata. E abafou as vaias ali, os gritos de burro e aplaudiu o time, incentivou. Porque não faz sentido. Nessa altura da temporada, o Palmeiras ainda brigando por um título. Sei que é doloroso perder um jogo grande desse, com um corrente direto, mas esse é o momento em que precisa estar fechado com o time. E, repito, todo questionamento é saudável. O torcedor tem o direito de manifestar ali que não está satisfeito com o desempenho do time, mas precisa ter cuidado para não virar essa chave e entender o momento do Palmeiras. É uma briga por um tricampeonato. O Botafogo pode tropeçar, o Botafogo vai enfrentar um Internacional fora de casa, 16 jogos de invencibilidade. Não é o momento para isso. Não é o momento para azedar ambiente, muito menos para vaiar o Abel. Desculpe, o Palmeiras vai ter um jogo difícil também, né? Contra o Cruzeiro. Sim, mas isso é muita coisa do torcedor com sangue quente, né? Se você entrar nas redes sociais hoje, tem torcedor fazendo lista de dispensa de jogador do Palmeiras, botando o nome de jogador importante e que, inclusive, jogou bem ontem. Alguns jogaram bem ontem. Um amigo palmeirense, professor que estava no Allianz Parque, me disse que o Estevão, obviamente, joga ali pelo lado direito e que a torcida organizada que foi aqui, chamou de burro, fica lá do outro lado e talvez não tenha reparado que o Estevão pediu para sair. Esse é o relato de uma pessoa que estava no estádio. Tem nome de equipe de Fórmula 1? Por quê? Porque teve lá. Como assim? Um palmeirense com o nome de equipe de Fórmula 1 esteve lá ontem. Ferrari? Não, mas não foi ele que falou, não. Justo ontem ele esteve lá. Ele nunca está lá. Nunca está mais ontem ele esteve. Ele estava atrás do gol lá no telão, não? Não, porque ali... Não, ficou no telão? Não, mas pagou. Mas não foi o Pedro Ferrari que falou isso, não. Foi o Green Lion. O Green Lion estava lá? Estava, como sempre. O Green Lion está Ele disse isso, é sério. Que os torcedores que vaiaram, xingaram de burro, estavam do outro lado e talvez não tenham percebido que o Estevão pediu para sair porque estava com câimbra. Sim. Não, mas ainda não é a primeira vez que pede para sair. O Abel falou isso na coletiva, já tinha pedido para sair uma outra vez. Isso aí é só a gota d'água, né? O grande problema foi a desclassificação. Acho que um problema maior para ele ser criticado, não para ser chamado de burro, é a demora na mexida na lateral. Ali sim. Ali o jogo a vaca foi pro brejo de vez. Eu acho que a manifestação é mais política. Mas, assim, usar a palavra burro, nem sempre o torcedor ele tem a intenção de chamar de burro. Mas o que eu vou falar? Atenção, você errou na substituição. Aí o cara grita pra mim, é mais fácil. Mole, né? Errou de novo na substituição. Aí é mais fácil chamar de burro, entendeu? Pra chamar um coro. O que é mais normal você falar sobre um técnico é isso. Mas aí o contexto, Eugênio, o Palmeiras com essa derrota não sai do campeonato. A disputa está viva, por mais que fique uma situação mais complicada. E aí chegar... O Palmeiras, para mim, tem adversários mais fáceis. Rodada 37, o Palmeiras está vivo, lutando pelo tricampeonato, amigo. Há 2 rodadas do fim do campeonato, em segundo lugar, brigando pelo título, atual bicampeão e chamar o técnico de burro. Então, esse é um ponto. É um tipo de manifestação que é alheia à realidade. E se a gente normalizar isso, eu compreendo quando é um time que está numa situação ruim ou quando um técnico já está ali se arrastando no cargo, aí a gente entende que faz parte de um contexto. Agora, nesse caso do Palmeiras, é um tipo de exigência que se torna tóxica, que atrapalha o time, que atrapalha o ambiente. Então, ali... Repito, que bom que a torcida do Palmeiras, em massa, em maioria, fez a manifestação de abafar os protestos, porque não faz sentido essa altura do campeonato. E, Abel, você falou que ainda bem que não teve palpite ontem, mas você estava assistindo o F90, estava lá, e eu disse que o Botafogo ganharia. Você disse? Essa parte, então, eu não vi. Foi a parte que eu fui pegar um pão de queijo na cozinha. Então, mas quem tem acompanhado o Botafogo, como o Eugênio falou, percebe que quando um time... do outro lado, tem mais repertório, se expõe um pouco mais, o jogo fica muito à feição do Botafogo. E, naturalmente, o Palmeiras jogando em casa, até empolgado pela vantagem por ter tomado a liderança, sairia mais e o Botafogo teria mais espaço. Então, faltou... Jamais o Palmeiras ia jogar do mesmo jeito que jogaram Vitória no Newton Santos, Cuiabá no Newton Santos, Cristo não via jogar assim. E o ponto é, contra esses times, retrancado. por mais que o Botafogo tenha
pecado em efetividade, o Botafogo teve muito volume. E aí é a situação... Porque acho que o que atrapalhou nessa caminhada do Botafogo, a avaliação sobre o time, foi aquele jogo contra o Criciúma, que de fato lembrou um pouco o roteiro do jogo contra o Coritiba no ano passado. Lembra contra o Coritiba que o Botafogo nos acréscimos faz o gol com o Tiquinho e logo depois toma um empate? Sim. Então, e aquele jogo ali... Curitiba já praticamente, ou já rebaixado. Rebaixado, e ali foi um jogo em que o Botafogo ainda brigava pelo título, já tinha perdido a liderança e realmente o emocional desabou. E aconteceu isso com o Criciúma, também gol do Tiquinho e sofreu um empate logo depois. O ponto é, o Criciúma, no campeonato, tem brigado por todos os pontos, foi assim contra o Fluminense ontem, é um time que entrou na zona de rebaixamento recentemente, então vinha fazendo uma campanha sólida de dificultar todos os jogos. O Botafogo, nesse jogo, teve mais de 25 finalizações e teve mais de 25 finalizações contra o Vitória, contra o Cuiabá, contra o Galo. Tem que ver quantas perigosas, chance real de gol. Mas ainda finalização... assim... Mas ainda assim, Abel... Contra o Vitória é muito pouco, só chuveirinho. Não, sim, mas ainda assim, com volume, com protagonismo, mantendo a ideia... Tudo bem que... E a tensão vai muito mais do ambiente, o torcedor fica ali, poxa, esse é o jogo para ganhar, do que necessariamente de nosso time está se sentindo ano passado, nosso fantasma. E para mim... Eu mantenho a minha opinião, a minha análise de que nos 2 últimos tropeços contra o Atlético Mineiro lá em BH, no Independência, e contra o Vitória, o Botafogo saiu meio perturbado, porque saiu brigando com o jogador expulso, garrafa voando, discussão nos 2 jogos. Abel, mas tem... Se ele se acertou ontem, não só com o futebol, mas no mental, ótimo. Mas para mim, ótimo. O ponto é... Pro Botafogo. O ponto para mim é... Não tô falando do ano passado, eu tô falando assim, eles saíram abalados mentalmente dos 2 últimos tropeços, minha visão, que eu vi. Em jogo de campeonato brasileiro, disputando, valendo o título, liderança, com uma disputa muito acirrada, é natural que exista pressão, que em algum momento oscile. O Palmeiras, por exemplo, a gente vai atrelar o que aconteceu ontem à questão emocional. Nossa, o Marcos Rocha foi expulso, o Palmeiras sentiu. Não são coisas que acontecem no futebol e que não dá para... O contexto do ano passado foi totalmente atípico do Botafogo. E ficar preso àquilo, sempre associando o que acontece, que é a oscilação de time, que é ali um destempero pontual de um jogo, e até contra o Galo, são adversários que vão se enfrentar numa final de Libertadores. Tem todo ali um ambiente sendo preparado. Então, é preciso separar, e por isso... Não é nada demais se acontecer isso, não é nenhum pecado. A pressão é maior em cima de um time que não é campeão há muito tempo e que ano passado teve um tropeço histórico. Mas o que é uma pressão normal, não é nenhuma vergonha. Que flertou com a... com a amarelada, flertou. A torcida é a mesma, o clube é a mesma, a instituição é a mesma, o ambiente é o mesmo. Não adianta falar. Muitos jogadores são... Você compara, por exemplo, Palmeiras perdendo o título agora, não sendo campeão. O Botafogo perdendo, a pressão é a mesma? A repercussão é a mesma para você? Bom, claro que não. Mas que existe pressão nos 2 times... Sim, existem todos. Não há dúvida. E com essa pressão, em algum momento, o jogador vai sentir, o jogador vai estar abaixo, vai perder um gol. Isso é coisa que acontece. Vai arrumar briga, vai jogar a garrafa e vai ser expulso. O que eu discordo é condenar o Botafogo eternamente ao que aconteceu no ano passado. E para mim, essa página virou no Botafogo há muito tempo, senão o Botafogo não tinha se classificado, não tinha passado do Palmeiras na Libertadores, não tinha feito uma campanha sólida e até mais regular que a do ano passado no Campeonato Brasileiro. O time, e eu entendo o que o prof diz, a torcida é a mesma, é o clube, o mesmo investidor, mas o time mudou completamente, a ideia de jogo é diferente, há um comando estável, desde que chegou o Arthur Jorge. Por isso que reagiu, por exemplo, ontem. Eu acho que a grande diferença... Se agisse como no ano ontem, passado, amarelava de novo. Mas para mim que a postura do Textor e principalmente do Arthur Jorge, a postura deles nas entrevistas... Foi uma postura corretíssima, algo que faltou ano passado, que imagino tenha acontecido, além das entrevistas, também no ambiente interno. E há um aprendizado não baixar a guarda, é de mostrar força. A entrevista que o Arthur Jorge convocou segunda-feira foi para mostrar força, para mostrar estabilidade, para dizer, tô aqui, tô firme, não baixei a guarda.
E Tá, mas ele quais ele não foram as convocou Não ele vou interpretações? pra- deixar meus jogadores se abalarem porque tropeçamos tá bom. 2 ou 3 vezes, Isso. porque nós estamos vivos e dependemos só da gente. Tá bom, Isso mas- foi mas- importante, mas- o técnico Isso, chegar lá isso e faltou marcar ano terreno. passado. Mas Faltou quais isso. foram, Concordo com o Eugênio. quais foram as várias interpretações pós-coletiva do Arthur Jorge? E sentiu, tá passando o recibo. Não, para olha, mim, a minha interpretação foi o Tá, contrário. e eu não estou falando que foi interpretação daqui, mas houve muitas manifestações nesse sentido, até condenando a entrevista. Para que convocar entrevista? Desnecessário. Teve isso? Houve, e muita repercussão, e muito menos do lado. Discordo dessa interpretação. Pois é, mas há, para mim, uma tendência, não estou dizendo que é aqui, mas há uma tendência de ficar nessa história. A gente sabe que no folclore do futebol fica, coisas que acontecem com o Botafogo, e o 2023. Isso é o próprio torcedor do Botafogo que fala. Mas o torcedor do Botafogo saiu dessa página. O próprio torcedor do Botafogo, depois do empate contra o Criciúma e contra o Vitória, tentando fechar com o time, passar força, tentando gerar um ambiente Mas não é positivo. justamente como uma reação ao medo de que se repita a tal da página? Ela existe. É inevitável. mas né? Vai O passar pela desenho cabeça. do cronológico ele era negativo e o Botafogo conseguiu ontem dar uma respirada nisso. Agora é virar a página e pensar no jogo de sábado para depois voltar ao Campeonato Brasileiro. Mas que havia um cenário que se assemelhava ao do ano passado, havia. Porém, havia uma outra questão que a gente apontava que era dentro de campo, que era a dificuldade do Botafogo em encontrar soluções diante de defesas muito fechadas. E eu falava, falta repertório, falta o Botafogo coletivamente encontrar uma solução. E ontem, com 15 minutos, ele encontrou uma solução, que foi aquele escanteio batido para trás, que preparado. parecia jogada ensaiada, mas depois o Gregory falou assim, eu acho que eu errei. Eu não a tinha que jogada estar ali, era não, e tal. ensaiada, mas não era a jogada que o Gregory pensava. É. Foi isso que ele falou. Mas ele acabou- achou que era outra, mas deu certo. Acabou funcionando maravilhosamente. E o Gregory, ele se aproveita do quê? Da maneira de marcar da defesa do Palmeiras. Porque se você olhar, ninguém o acompanha. Ele sai do bolinho, tá todo mundo marcando ali na entrada da área, ou dentro da pequena área. Ele sai, ele se desloca para aquela região onde ele recebe o passe, né? E sai sozinho. Ele chuta sem marcação. Então é um movimento que ele faz se aproveitando de uma defesa do Palmeiras que estava marcando individualmente e pensando só na bola aérea. Quando a bola vem por baixo, o time se assusta. Mérito e aí do professor Arthur Jorge. mais ainda no segundo passe, né? Que o Alex Telles bate o escanteio para o Almada, né? E o Almada toca de primeira para a área e encontra o Gregory sozinho. Então, eu acho que o Botafogo encontrou ali uma maneira. Porque, assim, escanteio contra Vitória, Atlético Mineiro, Criciúma, Cuiabá. Teve um monte. Teve um monte de escanteio. E eu falava, falta um repertório, falta uma bola parada, falta alguma coisa diferente. E ontem foram 2 gols de escanteio. Então, talvez tenha trabalhado. Palmeiras provou do próprio veneno que sim, ontem. que o Botafogo sentou. E vamos procurar aqui alguma solução de bola parada, porque está acontecendo muito. E talvez a gente precise fazer o gol assim. Fez 2. Tem E outra fez um coisa, terceiro. viu, gente? Repito aqui, gente, talvez a gente não esteja valorizando. O lançamento do goleiro John no lance do segundo gol do Botafogo é sensacional. Muita visão do É que é o- decisivo para o jogo. Porque não é assim, a compreensão do momento de o Palmeiras que está voltando, de um Palmeiras que não tem o lateral direito e ele acelera na reposição de bola, entende que havia ali um espaço para ser explorado, e havia, porque o Caio Paulista vem correndo, chega atrasado na dividida com o Igor Jesus, porque não tinha ninguém ali, e depois a execução, porque não é fácil, não é assim. Eu posso pensar, né, Bel? Vou mandar a bola lá na ponta esquerda, que não tem lateral direito. Agora, entre pensar e executar no calor do jogo, então, para mim, foi, na vitória do Botafogo, fundamental o lançamento do John para o Igor Jesus, que terminou no gol do Savarino. Eugênio, de novo, o Palmeiras provou do próprio veneno. Vocês lembram como foi Campeonato o gol? Paulista. Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos na final, como nasceu o pênalti Assim. do João Paulo no Hendrick. Até era o Hendrick? Era o Hendrick. Era o tava Hendrick. Era o Hendrick. Foi um lançamento do Everton. O Everton cansa de Lançamento fazer isso do nos Everton jogos. pro Hendrick no mesmo lado esquerdo, se bobear no mesmo gol do Allianz no Parque. mesmo gol, no O mesmo João gol. Paulo sai, um outro jogador do Santos, mesmo quem estava na jogada também, o João Paulo faz o pênalti no Hendrick. É uma jogada semelhante. Essa é uma arma Levou do do próprio Palmeiras. veneno nos escanteios e nesse gol. O Palmeiras já ganhou muito jogo do jeito que perdeu ontem.
Agora, bola parada o lançamento do o legal é o John perceber isso àquela altura do jogo, a expulsão do próprio lateral direito, ele ter toda essa visão que goleiro tem mesmo, porque enxerga o jogo daqui. O Igor Jesus foi muito bem também. Foi. Muito bem quando escorou. Professor fazia muito lançamento assim, professor? Agora, não conseguia. Com o pé eu não fazia nada. Agora fiquei pensando que bom que o Gregory faltou ao ensaio, como diria o nosso Odinei Ribeiro, que aliás nos assiste. O rei do litoral sul, Odinei Ribeiro, um abraço para o amigo. Faltou ao ensaio, né? Faltou ao ensaio. Nisso foi bom ele faltar ao ensaio, porque o resto estava ali. O resto do time. E eu gostei muito que a bola voltou a estar no chão. O Botafogo contra os adversários cafunçudos, ele não conseguia botar a bola no chão. Ele ficava dando chuveirinho. Eu estava com saudade dessa associação entre os jogadores. Cafunçudos. Vai por aí. Eu preciso chamar o intervalo, mas antes quero deixar um assunto para a gente debater. Daqui a pouco, quando a gente voltar a falar do Botafogo com nossa equipe lá de Buenos Aires, tá? Porque é o assunto da condição física. O Breler levantou aqui, colocou a opinião dele sobre diferenças do Botafogo atual para o ano passado. Ele acha que é cruel você atribuir qualquer problema do Botafogo ou tropeço ao que aconteceu o ano passado. E eu me lembro que o Eugênio, no ano passado, destacou muito que o Botafogo caiu muito fisicamente no segundo turno, isso, lembra disso? Sim. Você falou, não foi uma vez só. Então eu acho que uma das diferenças do Botafogo atual, mesmo quando tropeçou contra o Vitória, contra o Criciúma, contra o Cuiabá, tropeçou não foi por falta de perna. Então isso é diferente em relação ao ano passado. Vamos debater isso daqui a pouco com os amigos William Tavares e quem mais que tá lá?